Olá pessoal, tudo bem? Iniciando um novo curso, Planejamento Estratégico e Inovação, do básico ao avançado, aula número 1. Na última aula, nós encerramos o curso de Gestão do Tempo e Inovação. E nós temos também uma versão antiga do curso Planejamento Estratégico de janeiro de 2021. Nesta aula, nós iremos apresentar o propósito desse curso, para quê, o que é e como fazer o planejamento estratégico. Em seguida, nós iremos apresentar a transição do planejamento estratégico para a inovação através da execução, da prototipagem e aprendizagem contínua. Essa é a versão de janeiro de 2022. Este é o conteúdo da primeira aula, Planejamento Estratégico e Inovação. Primeiro, nós iremos apresentar o propósito do curso, que tem como foco a desmistificação do planejamento estratégico. Acho que esta é a parte mais importante. O planejamento estratégico é simples e intuitivo. Diante disso, iremos definir o público-alvo e as grandes etapas deste curso. Iremos iniciar a apresentação do planejamento estratégico respondendo às perguntas: para que planejamento estratégico? E o que é e como fazer? Na última parte desta aula, nós iremos apresentar a inovação através da prototipação e aprendizagem contínua. Apresentação deste curso, Planejamento Estratégico e Inovação. O ponto importante é o propósito desse curso, desmistificar o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é simples, natural e intuitivo. Nesse sentido, qualquer pessoa pode aprender a fazer e executar o planejamento estratégico, seja um aluno do primeiro ano do ensino médio ou qualquer empreendedor sem formação acadêmica. Nós iremos iniciar com conceitos básicos. Depois, apresentaremos metodologias e ferramentas. Iremos encerrar este curso com técnicas avançadas de facilitação de workshops de planejamento estratégico para consultores, líderes ou gestores. Esta é uma pergunta simples, mas importante. Para que fazer o planejamento estratégico? E a resposta também é simples. Fazemos o planejamento estratégico para atingir melhores resultados. Neste sentido, que eu digo que o planejamento estratégico é intuitivo e natural, pois eu acredito que a maioria das pessoas já melhorou de forma consciente um resultado almejado. O processo é tão intuitivo e natural que as pessoas nem percebem que inconscientemente fizeram um planejamento estratégico. Por exemplo, no processo de melhorar a sua imagem para impressionar uma pessoa, temos implicitamente um planejamento estratégico. Mas o que é planejamento estratégico? O planejamento estratégico faz parte do processo de mudanças. Talvez por isso que achamos que o planejamento estratégico seja difícil. A parte difícil pode estar no esforço para eliminar a resistência a mudanças dos outros e muitas vezes a minha própria resistência a mudanças. Mas apenas planejar uma mudança não é difícil. Difícil pode ser mudar os nossos hábitos. Neste ponto, vale lembrar a frase de Albert Einstein: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. De forma prática, se queremos melhorar os nossos resultados, precisamos de um processo de mudanças. O planejamento estratégico é uma parte do processo de mudanças. A outra parte é a execução. Ou seja, para ter melhores resultados, é bom ter um plano bem definido e, em seguida, executar o plano para atingir o resultado desejado. Eu acredito que, no dia a dia, as pessoas fazem planos de forma intuitiva e natural, sem escrever ou documentar os planos, e depois executam esse plano. Ainda assim, mesmo que de forma inconsciente, você já está fazendo o planejamento estratégico. Para fazer o planejamento estratégico, primeiro, nós temos de ter conhecimento. Todos nós temos um conjunto de conhecimento, resultado da nossa vivência ou experiência. E, em seguida, podemos ter ou não uma metodologia para orientar o processo de planejamento estratégico. Para a execução, nós precisamos de motivação e ter ou não uma metodologia de gestão e avaliação. Nesse processo de mudança está implícito o processo criativo, que é a construção de novos conhecimentos a partir do que sabemos, e o processo decisório, que é a priorização das informações relevantes que temos ou recebemos. De forma prática, esta é uma ilustração do processo de mudanças.
e também a apresentação de um método simples de planejamento estratégico. A imagem representa a mudança de um ponto A para um ponto B, e o processo de planejamento estratégico com 3 etapas. Primeiro, qual o estado atual ou ponto A? Segundo, qual o estado desejado ou ponto B? E terceiro, qual o meio, caminho ou plano para sair do ponto A e chegar ao ponto B? É assim que eu vejo o processo de mudança e como a metodologia de planejamento estratégico pode ser simples, natural e intuitivo. Nesta tela, nós temos um exemplo simples de planejamento estratégico. Primeiro, estado atual ou ponto A, aluna de 7 anos de idade. Segundo, estado desejado no futuro, ponto B ou sonho, ser professora. Terceiro, meio, plano ou caminho, estudar. Nesta tela, nós temos na parte superior um método simples de planejamento estratégico e na parte inferior da tela nós temos o conteúdo ou o plano estratégico de uma criança. Por ser simples, natural e intuitivo, você pode achar que este exemplo não é um planejamento estratégico, mas é um plano de mudanças para atingir um resultado desejado. Agora, a criança precisa ter disciplina para executar o plano e atingir o seu objetivo ou sonho. Vamos fazer uma análise dos elementos componentes do planejamento estratégico. Para fazer um planejamento estratégico, nós precisamos de 2 elementos. 1. Conhecimento. 2. Metodologia. Neste caso, a criança com 7 anos de idade já tem um bom repertório de conhecimento, seja na escola, através das matérias e também o exemplo ou imagem da professora. Mas a criança também tem muito conhecimento adquirido no seu dia a dia com familiares e amigos, e também tem como referência a profissão dos pais. O segundo elemento para fazer um plano estratégico é ter um método para seguir. Neste caso, o método foi apresentado pela professora na forma de perguntas. A primeira pergunta pode ser: o que você quer ser quando crescer? E a segunda pergunta pode ser: o que você precisa fazer para atingir o seu sonho? O ponto A, ou situação atual, neste caso, já era conhecido pela professora, portanto, sem necessidade de perguntar. Ou seja, dependendo da situação, a metodologia de planejamento estratégico pode ser adaptada ou ajustada para tornar o processo mais natural e intuitivo. Nesta tela, nós temos outra forma de perceber ou analisar o processo de planejamento estratégico. Vemos em destaque que o plano estratégico é resultado de conhecimento e uma metodologia. Mas só o planejamento estratégico não garante o resultado desejado. Nós precisamos também de motivação e disciplina para executar o plano, para assim atingir os resultados desejados. O processo de mudanças não irá acontecer apenas uma vez, e sim várias vezes dentro de um processo de melhoria contínua. No seu dia a dia, você adquire ou acumula novos conhecimentos, e este conhecimento traz a possibilidade de mudar ou melhorar o seu plano. E quando você tem um sonho definido, este estado de alerta nos faz coletar mais informações relevantes para mudar ou melhorar o nosso plano. Por outro lado, sempre que você executa o plano ou uma parte do seu plano, esta atividade ou experiência vai proporcionar um novo universo de conhecimento. E neste caso, é um conhecimento extremamente relevante que pode mudar ou melhorar o seu plano estratégico. Nesta tela, nós temos o mesmo plano da aluna, mas com mais detalhes e informações. Neste caso, as informações adicionais não mudaram o plano, apenas detalharam cada etapa do planejamento estratégico. Por exemplo, estudar foi desmembrado em 3 etapas. Estudar ou concluir o ensino fundamental, que irá levar 9 anos. Depois, concluir o ensino médio, mais 3 anos. E fazer pedagogia, mais 4 anos. Com isso, a aluna pode estimar que será professora do ensino fundamental com 22 anos de idade. Vamos reforçar que este detalhamento não mudou o plano estratégico original, apenas detalhou. E este detalhamento pode ajudar na execução e ter maior sucesso.
Nesta tela, nós temos um exemplo de planejamento estratégico de grandes produtores agrícolas do Brasil. Nos últimos 30 anos, nós facilitamos vários planejamentos estratégicos no agronegócio, planos que representam bilhões de reais. E nós aplicamos exatamente a mesma metodologia que a professora utilizou com a sua aluna. Primeiro, situação atual: grande produtor de algodão, soja e milho no Mato Grosso. Segundo, objetivo ou resultado desejado: sustentabilidade, lucratividade e qualidade de vida. O foco central do objetivo varia de um produtor para outro produtor, ou dependendo do cenário ou estágio que a empresa vive. E neste caso, como exemplo, nós temos estes caminhos, meio ou plano para executar: ter domínio das tecnologias digitais, ter uma equipe com pessoas capacitadas e comprometidas, ter à disposição boa genética ou cultivares para cada cultura e ter conhecimento sobre as reais oportunidades no que tange crédito de carbono. Novamente, o ponto central do plano ou meio para atingir o objetivo muda de produtor para produtor ou varia em função do cenário ou estágio que o produtor se encontra. Mas o importante aqui é perceber que a mesma metodologia foi aplicada para uma criança de 7 anos e um gigante do agronegócio. Nesta tela, nós temos a frase do guru em liderança Ram Charan: quando o assunto é gerir um negócio, os vendedores ambulantes e os CEOs das maiores empresas do mundo pensam exatamente igual. Esta é a opinião que eu compartilho, depois de mais de 30 anos de experiência facilitando workshops de planejamento estratégico e inovação nos gigantes do agronegócio, nos maiores bancos do Brasil e nas maiores multinacionais da indústria farmacêutica. Sempre teremos estas 3 perguntas: onde estamos, onde queremos chegar e como chegar lá. Este é um formulário que você pode imprimir para fazer o seu primeiro planejamento estratégico. Como sugestão, faça o planejamento estratégico de algum tema de curto prazo para conseguir vivenciar todo o processo: planejamento, execução e resultado. Nesta tela, nós temos um exemplo de planejamento estratégico de curto prazo. Primeiro, situação atual: eu não sei cozinhar. Segundo, resultado desejado: cozinhar o meu primeiro prato no próximo domingo. Terceiro, plano: escolher um prato, por exemplo, lasanha. Aprender a preparar a lasanha, comprar ingredientes e literalmente pôr a mão na massa. Eu posso afirmar que este é um planejamento estratégico e inovação, porque é um processo de mudança, aprendizagem e gera um resultado desejado. Aparentemente, fazer um plano estratégico não é tão complicado assim, mas só o plano não garante resultado nem melhoria contínua. Então, precisamos abordar também a etapa de execução ou experiência. É a experiência que irá fornecer novos conhecimentos, aprendizagem e mudança contínua de hábitos. Em 30 anos de experiência facilitando workshops de planejamento estratégico, eu posso dizer com certeza que o que diferencia as empresas de sucesso é sua cultura, expertise, hábito e agilidade na execução de protótipos. Eu já vi muitas empresas grandes sem a cultura de prototipação simplesmente abandonarem oportunidades incríveis de fidelização de clientes e crescimento, por não ter a iniciativa ou expertise na prototipação. Por outro lado, eu já testemunhei pequenos empreendedores ou startups tendo sucesso porque executaram de forma intuitiva os protótipos e de forma ágil. Nesta tela, nós apresentamos um novo exemplo de planejamento estratégico bem simples e prático. Primeiro, a pessoa gosta de cozinhar e é vegetariana. Segundo, o objetivo: quer empreender vendendo comida congelada. Terceiro, plano estratégico: definir a comida, produzir e vender. Neste plano, já temos algumas decisões pré-definidas como produzir e vender comida vegetariana congelada. E ela já sabe produzir os pratos, pois já cozinha para consumo próprio. Mas a dúvida está na forma de vender os pratos, pois ela pensou em 2 caminhos:
vender nas redes sociais e panfletagem na região. Na minha experiência facilitando o planejamento estratégico pessoal e empresarial, é comum a pessoa ou a empresa decidir que vai executar os dois caminhos. Neste exemplo, vender nas redes sociais e distribuição de panfleto na vizinhança. Isso não está errado, mas na prática, essa decisão de fazer tudo não gera os melhores resultados. Eu, na posição de facilitador, faço mais uma pergunta: por qual dos dois caminhos você vai começar? Ou seja, eu ajudo a definir a primeira ação concreta. Em outras palavras, são perguntas que ajudam a definir um protótipo ou teste de forma ágil e assim gerar uma experiência e aprendizagem real. Neste caso, a decisão foi por venda nas redes sociais, pois é mais rápido, fácil e barato. A confecção de panfletos demanda muito mais tempo e dinheiro. A experiência ou protótipo com a venda nas redes sociais é uma forma de avaliar se a definição do cardápio e a qualidade do produto vendido atende ou não à necessidade e à satisfação dos potenciais clientes. Depois de conseguir ter o feedback e aprendizagem com as vendas nas redes sociais, o próximo passo poderá ser distribuição de panfletos na vizinhança. A pergunta-chave para o protótipo pode ser: com base no planejamento estratégico, o que eu posso fazer imediatamente para ter resultado, experiência e aprendizagem? Mesmo depois de definir por vender nas redes sociais, a prototipagem continua exigindo novas decisões concretas. Neste caso, é preciso definir para quem vender nessa primeira etapa. Por exemplo, para as pessoas mais próximas, através de grupos do WhatsApp, da família ou amigos do bairro. No caso do prato, foi escolhido um produto que apresente um diferencial. Nesse exemplo, hambúrguer vegetariano. E a forma de divulgação: postar fotos do produto e da embalagem. E é importante conseguir feedback em relação à divulgação e ao produto. O que eu percebo no planejamento estratégico é que muitas pessoas não chegam até este nível de detalhamento e, por este motivo, não executam a prototipagem. Em resumo, estes são os 3 elementos básicos do processo de planejamento estratégico e inovação. 1. Conhecimento, tácito ou explícito. É por isso que é importante ter experiência através da prototipação. 2. Processo, metodologia, ferramentas e técnicas que iremos apresentar durante o curso. 3. Protótipo, que é um processo que nos ajuda a sair da zona de conforto, aprender constantemente. Nós vamos apresentar outros exemplos de prototipação na próxima aula. Antes de encerrar esta primeira aula, eu gostaria de apresentar a metodologia IDM que nós aplicamos na facilitação de workshops de planejamento estratégico e inovação de empresas de qualquer porte. Basicamente, repetimos o processo já apresentado nesta aula. 1. Situação atual ou ponto A. 2. Objetivo ou ponto B. 3. Meio ou caminho. E neste caso, temos 2 etapas. Primeiro, descobrir a questão-chave e depois gerar ideias ou lista de tarefas. 4. Execução, que no primeiro momento, por se tratar de um processo de mudança e inovação, optamos pela prototipação. Todo esse processo gera feedback e conhecimento para o crescimento contínuo. Se você não tiver tempo para acompanhar as próximas aulas, eu vou deixar aqui um resumo dos elementos mínimos para você fazer e executar o seu planejamento estratégico. Na parte superior desta tela, nós temos um método simples de planejamento estratégico, com os 3 elementos: 1. Estado atual, 2. Estado desejado e 3. Plano ou meio. Na parte inferior, temos a prototipação, que é a forma mais fácil, rápido e barato de executar uma parte do plano e sair da inércia. O protótipo, além de gerar conhecimento para melhorar o seu plano, também pode gerar resultado concreto, o que dá mais motivação para continuar o processo de crescimento ou desenvolvimento. Revisando o conteúdo desta primeira aula do curso Planejamento Estratégico e Inovação. Primeiro, apresentação do curso com o propósito de desmistificar o planejamento estratégico,
Apresentamos o planejamento estratégico como um processo simples, natural e intuitivo. Diante disso, focamos nesta primeira aula como público-alvo estudantes de ensino médio e empreendedores sem formação acadêmica. O objetivo do planejamento estratégico é gerar melhores resultados e, para isso, definimos onde queremos chegar e como chegar lá. Na última parte desta aula, nós apresentamos a inovação através da prototipação e aprendizagem contínua. Encerrando a primeira aula do curso Planejamento Estratégico e Inovação. Nesta aula, nós enfatizamos que o planejamento estratégico é simples e natural, mas para gerar resultados é preciso executar as ações, e nada melhor que a prototipação. Na próxima aula, nós iremos dar novos exemplos de prototipação e dar dicas práticas, além de trabalhar as principais dificuldades que nós percebemos nos nossos clientes, tanto pessoa física como grandes empresas, nesta transição do planejamento até a percepção de resultados concretos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Nós temos mais de 30 anos de experiência na facilitação de workshops de planejamento estratégico e inovação.